Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto, o Uchiha que despertou. Capítulo 1. Com apenas um Tomoe Sharingan, eu vou morrer, não é? Konoha ano 32, pré-Segunda Guerra Mundial Shinobi. A luz do sol filtrava-se pelas frestas entre as folhas, lançando manchas de luz dispersas sobre os campos de treinamento da vila de Konoha. O terceiro Hokage estava em uma plataforma alta, de frente para os Shinobi que estavam prestes a partir para a guerra. Seu olhar era firme e cheio de confiança. Shinobi de Konoha. A voz do terceiro Hokage era alta e poderosa. Hoje, enfrentamos uma provação severa, mas acredito que os Shinobi de Konoha são os mais fortes. Temos fé inabalável, coragem destemida e espírito de união. Certamente derrotaremos nossos inimigos e protegeremos nosso lar. O discurso do terceiro Hokage foi repleto de paixão e força, agitando o sangue de todos os Shinobi presentes. Eles empunharam suas armas com força, prontos para lutar pela honra da vila de Konoha. Nesse momento, um Shinobi encostado em uma árvore, em pé e dormindo, franziu a testa de repente. O som do discurso do terceiro Hokage e os aplausos dos aldeões destruíram seu doce sonho. Ele abriu os olhos lentamente e olhou para o terceiro Hokage no palco. Vou dormir um pouco mais, pensou. Fiquei acordado a noite toda assistindo ao anime Naruto e finalmente terminei. Por que essas pessoas estão fazendo tanto barulho, atrapalhando meu sono? Então ele ouviu as palavras. Onde as folhas de Konoha dançam, as chamas arderão eternamente. Preparem-se, pessoal. Certamente venceremos esta batalha. Os olhos do Shinobi se arregalaram. Ele olhou ao redor. Que diabos? Onde eu estou? Eu não estava em casa assistindo anime antes de dormir? Quem era aquele no palco? Ele focou o olhar e viu um jovem Sarutobi Hiruzen vestido com um traje de combate preto. O quê? O Shinobi esfregou os olhos. Um jovem terceiro Hokage? Então ele olhou para sua própria roupa. De fato, ele estava usando o traje de combate Uchiha e luvas táticas. Em um instante, ele ficou perplexo. Então, lembranças invadiram sua mente como um maremoto. Sua cabeça parecia estar sendo dilacerada. Seu corpo se encolheu involuntariamente. Como ele estava na sombra da árvore e a atenção de todos estava no discurso do terceiro Hokage, ninguém percebeu sua normalidade. Após cerca de 5 minutos, a dor diminuiu gradualmente. A expressão de dor de Uchiha Ryun se acalmou lentamente. Informações surgiram em sua mente. Uchiha Ryun, o infame fracasso do clã Uchiha. Aos 18 anos, ele ainda não havia despertado seu Sharingan, possuindo apenas chakra de nível Genin. Os únicos jutsus que ele conhecia eram 3 técnicas de nível C, Jutsu da Grande Bola de Fogo, Jutsu da Flor de Fênix e Jutsu do Fogo do Dragão. Uchiha Ryun ficou furioso. Droga! Eu transmigrei para este mundo de Naruto, com 18 anos, sem Sharingan, apenas 3 jutsus de nível C e chakra de nível Genin? E agora estou prestes a entrar na Segunda Guerra Mundial Ninja? Como isso é diferente de suicídio? Então, o ressentimento de sua vida passada como estudante universitário do século XXI surgiu. Imediatamente depois, uma luz vermelha brilhou nos olhos de Uchiha Ryun. Suas pupilas ficaram vermelhas, e um único Tomoe preto girou dentro delas. Uchiha Ryun sentiu uma dor aguda nos olhos, seguida por uma sensação de leveza. Quando estava prestes a perder a consciência, um clarão amarelo surgiu diante dele. Num instante, ele desmaiou. Tsunade, um dos maiores gênios de Konoha daquela época, um discípulo de Sarutobi Hiruzen e herdeiro da linhagem Senju, ainda não havia lutado contra Ans da Salamandra e não possuía o título de Sannin. Depois de ouvir o discurso do terceiro Hokage, ela sentiu seu espírito de luta arder. Ela também ouvirá dizer que ela, Jiraiya e Orochimaru serviriam como líderes de esquadrão, liderando aldeões e Shinobi em batalha. Só de pensar nisso, ela já estava animada. Enquanto se preparava para voltar para casa e reunir mais ferramentas ninja, ela de repente sentiu um chakra frio e sinistro. Rastreando sua origem, ela avistou uma pessoa sob uma árvore, Uchiha Ryun. Uchiha Ryun irradiava ressentimento enquanto olhava para cima. Então sangue começou a escorrer dos cantos dos seus olhos, e suas pupilas passaram de pretas para vermelhas. Este é o despertar ocular do clã Uchiha. Tsunade ficou chocada. Ela sabia da existência do Sharingan, mas era a primeira vez que o via despertar de perto. A curiosidade tomou conta. Como se guiada pelo destino, ela se viu caminhando em direção ao Uchiha Ryun. Assim que Uchiha Ryun abaixou a cabeça, ela percebeu que ele estava prestes a desmaiar. Ela acelerou o passo e o alcançou antes que ele atingisse o chão. Tsunade franziu a testa. Esse cara, qual era mesmo o nome dele? Uchiha Ryun, certo? O último da turma da Academia Ninja deste ano. 18 anos e apenas despertando o Sharingan? O talento dele é bem difícil de descrever. Ela inicialmente pensou em mandá-lo de volta para o clã Uchiha, mas então se lembrou de algo desagradável. Parecia que esse cara era visto como uma vergonha pelo clã Uchiha. Até mesmo seus colegas Uchiha o intimidavam com frequência. Pensando nisso, Tsunade suspirou. Tudo bem, vou levá-lo de volta ao lar ancestral do clã Senju. Ela balançou a cabeça, pegou Uchiha Ryun, que havia esgotado sua energia física e mental ao despertar o Sharingan, e o carregou em direção ao complexo de seu clã. Naquele momento, Tsunade não percebeu o quanto essa decisão a afetaria. Depois que Tsunade saiu, uma figura apareceu lentamente Shimura Danza em sua juventude. Sua expressão era sombria enquanto ele encarava a figura de Tsunade se afastando. Não, Uchiha Ryun. TCH. Um pirralho Uchiha naturalmente maligno, ele murmurou antes de ir em direção ao prédio do Hokage.
Ele precisava informar Sarutobi e Hiruzen. O clã Uchiha estava tramando para se aproximar do clã Senju. Isso definitivamente fazia parte de alguma conspiração. Tsunade carregou o Uchiha Ryun inconsciente e chegou ao lar ancestral do clã Senju em apenas algumas respirações. Embora não tivesse herdado o talento de liberação de madeira do avô, herdara perfeitamente sua destreza física. Ninguém conseguia ver seus movimentos com clareza. Era como se uma rajada de vento tivesse passado. Tsunade bateu na porta. Toque, toque, toque. A porta foi aberta por uma mulher de aparência digna. Ela era linda, embora os anos tivessem deixado leves marcas nos cantos dos seus olhos. Ela sorriu. Tsunade, você está aqui. Então ela notou o garoto Uchiha nos braços de Tsunade. Embora ela tenha franzido a testa brevemente, ela disse, entre primeiro. Sim, avó. Tsunade correu para dentro e colocou Uchiha Ryun no chão. A mulher olhou para uma árvore próxima antes de fechar a porta. O shinobi, Ambu, na árvore começou a suar frio. Não havia nada que pudesse fazer. O Hokage dissera que a segurança do Jinchuriki era primordial. Ele tentou ao máximo se esconder, mas Mito-sama ainda o avistou sem esforço algum. Ele suspirou e continuou observando o complexo do clã Senju. Dentro da casa, Tsunade usou o chakra para avaliar o estado de Uchiha Ryun. Descobrindo que ele havia desmaiado apenas de exaustão, ela relaxou. Uzumaki Mito entrou lentamente. Ela olhou para Uchiha Ryun e disse, Tsunade, esse garoto e você? Tsunade congelou. Avó, você entendeu errado. Durante o discurso do sensei hoje, Uchiha Ryun despertou repentinamente seu Sharingan e desmaiou de exaustão. Foi por isso que o trouxe aqui. Então por que você não o mandou de volta para o clã Uchiha? Eles entenderiam melhor o Sharingan. Uzumaki Mito sorriu. Vovó, é assim. Tsunade explicou a situação de Uchiha Ryun. A expressão provocadora de Uzumaki Mito se transformou em calma, depois em pena. Parece que o clã Uchiha regrediu. Na época em que Madara existia, mesmo admirando a força, eles nunca menosprezavam nenhum dos membros do clã. Mas agora, disse Uzumaki Mito friamente. Então ela se levantou para preparar um remédio restaurador. Embora parecesse severa, na verdade era bondosa. Capítulo 2. Despertar, ligação do sistema. Aproximadamente 2 horas depois, Uchiha Ryun acordou de seu estado inconsciente. Ele balançou a cabeça, respirou fundo e olhou ao redor. Onde fica isso? Murmurou Uchiha Ryun. Não era sua casa, nem o campo de treinamento, nem sua velha e decadente casa no distrito do clã. Em vez disso, era uma residência espaçosa, iluminada e confortavelmente aconchegante. Jovem, você acordou. Uzumaki Mito sentou-se em uma cadeira, seus olhos fechados se abrindo enquanto olhava para Uchiha Ryun na cama. Uchiha Ryun rapidamente se virou para a fonte da voz e viu uma mulher de meia idade, ruiva, de comportamento nobre e um rosto bonito, olhando calmamente. Sua mente acelerou. Konoha ruiva, mulher de meia idade. Poderia ser. Uchiha Ryun imediatamente se levantou, empurrou o cobertor para o lado, ajoelhou-se e curvou-se respeitosamente. Obrigado, senhora Mito, por salvar minha vida. Uzumaki Mito ergueu uma sobrancelha, intrigado. Rapaz, não me lembro de ter lhe dito meu nome. Como você sabia quem eu sou? A resposta era simples, Konoha mais cabelo ruivo. Mas ele não podia dizer isso, soaria superficial demais. Então, respondeu astutamente, Lady Mito, posso perguntar qual mulher em Konoha possui tanta graça e beleza? Além de você, realmente não consigo pensar em mais ninguém. Uzumaki Mito cobriu a boca e riu. Que pirralha falante. A voz do Nove Caudas interrompeu. Esse garoto está mentindo. Ele está fazendo isso de propósito. Uzumaki Mito respondeu mentalmente, eu sei. Não precisa me dizer nada. Ela então bufou. Nove Caudas. Uzumaki Mito sorriu. Pequeno, ouvi dizer que você despertou seu Sharingan? Posso dar uma olhada? Claro. Com isso, Uchiha Ryun fechou os olhos, reuniu o chakra de natureza Yin para se conectar com seus nervos ópticos e então os abriu novamente. Shu. Seus olhos se abriram, revelando um Sharingan vermelho que olhava diretamente nos olhos de Uzumaki Mito, sem hesitar. Uzumaki Mito assentiu. Nada mal. Um despertar perfeito. Consigo até sentir que sua aura é comparável à do Shinobi Uchiha do período dos Reinos Combatentes. Ela não estava mentindo. O Sharingan despertado durante o período dos Reinos Combatentes era muito mais forte do que os da era atual. Uchiha Ryun ficou perplexo. O período dos Reinos Combatentes? Ele não esperava tantos elogios. Aos 18 anos, seu despertar do Sharingan foi considerado medíocre pelo clã Uchiha, mas Uzumaki Mito o considerava um gênio. Quer suas palavras fossem genuínas ou não, Uchiha Ryun sentiu sincera gratidão em seu coração. Obrigado pelo elogio, senhora Mito. Sua voz agora carregava ainda mais sinceridade. No entanto, Uzumaki Mito balançou a cabeça. Não me agradeça ainda. Foi a pequena Tsunade quem viu você desmaiar e te carregou de volta. Ela acabou de sair para uma reunião. Uchiha Ryun entendeu imediatamente. Então era isso. Não é de se espantar que ele tenha vislumbrado um vislumbre de cabelo dourado antes de desmaiar, devia ser da Tsunade. Pensando em Tsunade, seu coração se agitou levemente. Ao assistir ao anime, ele sempre a achará de uma beleza de tirar o fôlego, incomparável no mundo. Agora, ele não conseguia evitar uma onda de alegria. Uchiha Ryun assentiu. Esta reunião provavelmente era uma mobilização pré-guerra designando tropas. Tsunade, agora com 18 anos e aluna do Hokage, seria sem dúvida selecionada para liderar uma unidade. Seja como descendente do clã Senju ou aluno do Hokage, essa era uma experiência inevitável.
No entanto, havia uma coisa que ele precisava ter em mente. Durante o primeiro ano da guerra, uma reunião de shinobi de alto escalão seria realizada. Naquela ocasião, Tsunade proporia seu sistema médico ninja. Seu objetivo era apoiá-la firmemente. Mas primeiro ele precisava atingir o nível de Jonin e fazer contribuições dentro de um ano para se qualificar para a reunião. Uzumaki Mito observou a expressão do jovem mudar e achou graça. Ryun, foi? Por favor, descanse por enquanto. Você acabou de acordar e seu corpo ainda está fraco. Quando Tsunade voltar, vocês dois terão mais ou menos a mesma idade. Vocês devem ter assuntos para conversar. Uchiha Ryun agradece à senhora Mito. Ele juntou as mãos respeitosamente. Uzumaki Mito acenou com a mão e se virou para sair. Quando estava prestes a sair, ela parou. Ah, a propósito, o quarto em que você está hospedada pertence a Tsunade. Com um sorriso, ela saiu. Uchiha Ryun congelou. Este era o quarto de Tsunade? Não é de se espantar que cheirasse tão bem. Depois que Uzumaki Mito saiu, ele se deitou na cama, inalando a fragrância suave, com o coração transbordando de felicidade. Nesse momento, uma voz repentina soou. Jin, ligação do sistema confirmada. O sistema shinobi mais forte foi ativado. Uchiha Ryun ficou atordoado. Então sentou-se e olhou para o painel flutuante à sua frente. Por favor, escolha se deseja ativar o sistema. Uchiha Ryun respirou fundo. Ele sabia exatamente o que era aquilo. Além de mangás, ele também já tinha lido romances baseados em sistemas. Este era o seu dedo de ouro. Ativar, declarou Uchiha Ryun. Jin, sistema vinculado com sucesso. Apresentador, Uchiha Ryun. Nível de chakra, Genin. Força de combate, Genin. Habilidades: Shuriken Jutsu estilo Uchiha, Kenjutsu estilo Uchiha, Jutsu Rank C Fireball Jutsu, Jutsu Rank C Dragonfire Jutsu, Jutsu Rank C Phoenix Flower Jutsu, Kekkei Genkai, One Tomoe Sharingan, pode evoluir. Jin, pacote de presente de novato detectado. O anfitrião deseja abri-lo? Abra. Uchiha Ryun sorriu. Sua força atual de nível Genin o tornaria mera bucha de canhão na Segunda Guerra Mundial Ninja. O pacote de presente deste recém-chegado havia chegado na hora certa. Jin, conteúdo do pacote de presente para novatos. Recompense o anfitrião com chakra de nível Chunin, Jutsu de nível B, grande aniquilação de fogo. Maestria concedida diretamente. Jin, como o hospedeiro despertou o Sharingan de forma independente, a recompensa original do Sharingan foi cancelada. Troca equivalente em andamento. O hospedeiro detectado possui os chakras do vento e da terra, atendendo aos requisitos mínimos para uma Kekkei Genkai. Recompensa: Kekkei Genkai de liberação magnética, juntamente com o Jutsu de nível B Caixão de Areia. Maestria concedida diretamente. Imediatamente, Uchiha Ryun sentiu suas reservas de chakra aumentarem rapidamente. Seus meridianos se expandiram e sua pele pálida pelo despertar do Sharingan gradualmente recuperou a cor. Os métodos de execução da grande aniquilação do fogo e do caixão de areia amarrado estavam gravados em sua mente. Ele moveu a mão levemente, e a areia na sala começou a se mover. Uchiha Ryun parou rapidamente. Uzumaki Mito ainda estava na casa. Se ele continuasse, ela poderia notar. O que ele não sabia era que no momento em que seu chakra aumentou, Uzumaki Mito já havia ativado sua habilidade sensor, observando silenciosamente. Ela via tudo o que ele fazia. Os olhos de Uzumaki Mito brilharam enquanto ela murmurava, liberação magnética? Esta pequena escondeu tão bem. Então ela desativou sua habilidade sensor, sentindo-se satisfeita. O garoto também não era feio. Parecia ter mais ou menos a idade de Tsunade, mas era melhor deixar os assuntos dos jovens para eles. Relacionamentos forçados nunca davam certo. Uchiha Ryun soltou um suspiro de alívio e continuou examinando as funções do sistema. Capítulo 3. Impressionante está em minha casa. Uchiha Ryun olhou para o painel do sistema, que tinha um shopping, uma roleta e um sistema de missões. Seus pontos atuais eram 0, então ele não verificou o shopping nem a roleta. Em vez disso, abriu o painel de missões. Céus, havia missões diárias, missões semanais, conquistas, encontros aleatórios e missões de favorabilidade. Tinha de tudo. E ainda tinha um lembrete. Não há missões que não possam ser concluídas, apenas lixo que se recusa a cumprir missões. Isso fez a cabeça do Uchiha Ryun girar. O que era isso? Isso era pua. O que era isso? Isso era capitalismo. Nojento, absolutamente nojento. O que significava que não havia missões que não pudessem ser concluídas, apenas lixo que se recusava a cumpri-las. Não era diferente de dizer, se você conseguir suportar dificuldades, haverá dificuldades infinitas para suportar. Uchiha Ryun suspirou. Nesse momento percebeu de repente que algumas missões já haviam sido concluídas. Missão de conquista. Despertar o Sharingan. Parabéns, agora você é um pedaço de lixo um pouco capaz. Continue trabalhando duro. Recompensa, 500 pontos. Missão de favorabilidade, Uzumaki Mito, conhecido recompensa, 50 pontos. Missão de favorabilidade, Tsunade, encontro passante e recompensa, 10 pontos. Uchiha Ryun soltou um suspiro. Agora ele poderia ser considerado um tanto rico, certo? Mas quando abriu o shopping, seu rosto ficou verde. Que diabos foi tudo isso? Corpo de sábio, preço oculto, pontos. Manji Sharingan, preço oculto, pontos. Manji Sharingan eterno, preço oculto, pontos. Jutsu de classificação A, preço oculto, pontos. Jutsu de nível B, 5.000 pontos. Jutsu de nível C, 500 pontos. Jutsu de nível D, 50 pontos.
Uchiha Ryun fechou o shopping às pressas. Ele se achava um tanto rico, mas sua riqueza só permitia um jutsu de nível C. Droga, de que adiantava um jutsu de nível C? Sem mencionar coisas como o corpo sábio e o Manjek Sharingan. Parecia que ele ainda era um pobre coitado. Espera aí, ainda não tinha a roleta? Uchiha Ryun abriu a roleta e olhou as recompensas. Win, nada mal. Havia 8 espaços no total, 5 chamativos, vermelho, dourado, roxo, azul, verde, e os 3 espaços restantes eram obrigado por jogar. Suprimento de pílulas de soldado para um mês, e suprimento de água para um mês. Uchiha Ryun assentiu. As recompensas pareciam decentes, mas uma rodada custava 168 pontos. Isso? Ele hesitou. Uma rodada de 5 cartas custava apenas 800 pontos, mas ele só tinha 560 pontos agora. Então decidiu economizar um pouco mais. Depois de fechar o painel do sistema, ele falou mentalmente: Sistema, você sabe de tudo, certo? Jin, o sistema é onisciente. Anfitrião, fique à vontade para perguntar. O que Danzo está fazendo agora? Uchiha Ryun perguntou de repente. Jin, a informação requer 10 pontos. Anfitrião, gostaria de visualizá-la? Veja, Uchiha Ryun estava curioso. Afinal, nesta batalha, Danzo ainda estava se comportando. Hiruzen Sarutobi tinha acabado de assumir o cargo, e Danzo tinha acabado de se tornar um dos anciãos conselheiros de Konoha. Mesmo para seus próprios interesses, ele tinha que lutar adequadamente nesta batalha. Jin, o sistema agora reproduzirá o vídeo para o anfitrião. De repente, uma imagem apareceu na mente de Uchiha Ryun. O terceiro Hokage tinha acabado de terminar a reunião e designado as equipes. Então, o belo Danzo empurrou a porta e entrou. Hiruzen, tem um pirralho Uchiha que esteve em contato com Tsunade e a senhora Mito. Suspeito que o clã Uchiha esteja planejando uma rebelião. Sugiro que me entreguem esse garoto para interrogatório. Danzo bateu com a mão na mesa de Hiruzen Sarutobi. Hiruzen Sarutobi franziu a testa, cruzou as mãos e as colocou diante da boca. Danzo, eu já sei sobre esse assunto. Deixe para lá por enquanto. Além disso, os Uchiha são os Uchiha de Konoha. Se quisessem se rebelar, teriam seguido Uchiha Madara quando ele partiu. Além disso, não se esqueçam, Kagami era nosso companheiro de equipe e um Uchiha reconhecido pelo nosso professor. Estamos prestes a entrar em guerra. Os Uchiha também fazem parte da força da vila. Danzo bufou. É verdade que Kagami era um Uchiha reconhecido pelo nosso mestre, mas não se esqueça do talento do clã Uchiha. Contanto que despertem o 3 Tomoe Sharingan, eles podem possuir a força de um Chunin. Não está preocupado? Um traço de malícia brilhou em seus olhos. Chega, Danzo. Eu sou o Hokage. Guarde seus planos mesquinhos para si. Neste momento, o Uchiha não pode ser tocado. O terceiro Hokage bateu na mesa. Koharu Tatani e Omura Mitokado, que estavam próximos, estremeceram. O atual Hiruzen Sarutobi estava no auge. Depois de se tornar Hokage, ele até carregava um toque de autoridade dominadora. Hiruzen seu. Danzo também ficou atordoado. Ele não esperava que seu bom irmão usasse sua posição como Hokage para suprimi-lo. Era a primeira vez. E tudo por um bando de pirralhos Uchiha inerentemente malignos. Tudo bem, Hiruzen. Você vai se arrepender. Com isso, Dan saiu do escritório do Hokage, batendo a porta atrás de si com um estrondo. Ele nem tentou esconder a raiva. Hiruzen Sarutobi observou a figura de Dan se afastando e mergulhou em profunda reflexão. Enquanto isso, Koharu Tatani e Omura Mitokado tentaram acalmá-lo, dizendo que Dan havia agido impulsivamente. Este Hiruzen Sarutobi não era o velho que se tornaria no futuro. Naquele momento ele estava decidido, se alguém ousasse provocá-lo, ele revidaria. Ele não cairia facilmente nos planos de Dan. Hiruzen Sarutobi pegou seu cachimbo, acendeu e logo a sala de conferência se encheu de fumaça. Ninguém sabia o que ele estava pensando. Koharu Tatani não gostou do cheiro de fumaça, mas não ousou dizer nada e apenas ficou de lado, aguardando as ordens de Hiruzen Sarutobi. Omura Mitokado, por sua vez, continuou tentando consolá-lo. O vídeo terminou aqui. Uchiha Ryun assentiu. Parecia que naquele momento Hiruzen Sarutobi ainda era um monarca shinobi, e não o shinobi frágil que se tornaria mais tarde. Nesse momento a porta se abriu de repente. Quem entrou foi ninguém menos que Tsunade. Seu longo rabo de cavalo e sua figura já bem definida exalavam charme a todo momento, fazendo com que Uchiha Ryun não conseguisse evitar olhar para ela. Tsunade ficou atordoada por um momento antes de se lembrar de que Uchiha Ryun ainda estava em sua casa. Então sorriu e disse: Ryun-kun, você acordou. Como está se sentindo? Está melhor agora? Tsunade perguntou isso muito naturalmente enquanto tirava sua armadura shinobi, revelando o traje preto por baixo que delineava perfeitamente sua figura. Ela não percebeu o quanto essa ação rotineira estava afetando Uchiha Ryun. Uchiha Ryun rapidamente virou a cabeça, com as bochechas corando. Só então Tsunade reparou em sua própria vestimenta. Ela não conseguiu evitar o rubor, mas ao ver a reação de Uchiha Ryun, por algum motivo, de repente parou de se sentir nervosa. Em vez disso, seus olhos brilharam maliciosamente. Ryun-kun, o que houve? Por que seu rosto está tão vermelho? O lado brincalhão de Tsunade emergiu. Ao ouvir isso, o rosto de Uchiha Ryun ficou ainda mais vermelho. Ele gaguejou. TS Tsunade, você poderia sair e se trocar primeiro? Tsunade inclinou a cabeça, os lábios se curvando num sorriso irônico enquanto fingia confusão. Mas está é a minha casa. A mente de Uchiha Ryun explodiu. Ele rapidamente abaixou a cabeça e disse: Dê desculpe, eu vou sair primeiro.
Com isso ele correu para fora como uma rajada de vento. Agora, parado no pátio da casa ancestral do Senju, uma brisa fria passou por ele, clareando um pouco sua mente. Ele respirou fundo e olhou para a lua com o coração disparado. Pela janela, Tsunade observava Uchiha Ryun parado no pátio sob o luar e não conseguiu conter a gargalhada em seu quarto. Como ela nunca havia notado que aquele garoto normalmente silencioso e reservado tinha um lado tão especial. Observando Uchiha Ryun iluminado pelo luar, ela de repente o achou um pouco bonito. Ela balançou a cabeça, fechou as cortinas e vestiu roupas mais largas, mas ainda decentes. Capítulo 4. Conversa noturna. Uchiha Ryun olhou para a lua no pátio. O luar se derramava banhando seu corpo. Naquele momento, Uchiha Ryun congelou. As pessoas de hoje não veem a lua de antigamente, mas esta mesma lua brilhou para os antigos. O antigo poema escapou de seus lábios, adicionando um toque de melancolia ao seu comportamento. A audição de Tsunade era aguçada. No momento em que ouviu o poema, ficou impressionada com sua beleza. Ao olhar para Uchiha Ryun sob o luar, sentiu seu rosto esquentar de repente. Ryun, você tem um talento e tanto para a poesia. As pessoas de hoje não veem a lua de antigamente, mas esta mesma lua brilhou sobre os antigos. Com versos como estes posso imaginar muitas garotas se apaixonando por você, disse Tsunade rindo. Uchiha Ryun virou a cabeça para olhar para Tsunade. Ela vestia um kimono largo, seus braços louros impecáveis, parada ao lado dele, contemplando a lua no céu. Senhorita Tsunade, peço desculpas por fazê-la rir, disse Uchiha Ryun com um sorriso educado. Tecnicamente, ele era um genin, enquanto ela era uma jonin. Embora fossem colegas de classe em termos de patente, Tsunade ainda era superior a ele. Tsunade balançou a cabeça. Ryun, pode me chamar de Tsunade. Não precisa de formalidades. Além de sermos superiores e subordinadas, também somos colegas de classe. Ao ouvir isso, Uchiha Ryun finalmente levantou a cabeça. Desta vez foi Tsunade quem olhou para a lua, e ele aproveitou a oportunidade para observar suas feições de perto. Seu rosto oval, rabo de cavalo alto e olhos grandes e brilhantes. Seu peito em crescimento, pernas esbeltas e o sorriso fraco nos lábios que ela não conseguia esconder. Naquele momento seus olhos continham apenas a lua, como se ela tivesse se tornado parte de seu olhar, refletida em suas pupilas. De repente Tsunade pareceu perceber algo. Ela olhou para o homem que era uma cabeça mais alto que ela e sorriu. Ryun, parabéns. Depois de 18 anos, você finalmente despertou seu Sharingan. Seu sorriso era claro e puro, diferente dos outros. Não havia zombaria nem ridículo, apenas felicitações sinceras e simples. Os lábios de Uchiha Ryun se curvaram em um leve sorriso. Você é a primeira pessoa que realmente me desejou bem. Ninguém no seu clã se importava com você ou cuidava de você antes. Tsunade ficou surpresa e se virou para encará-lo. Uchiha Ryun deu um leve sorriso. Costumava ver, mas por certos motivos, eles se foram. Ele se referia aos seus pais e amigos. Quando seus pais estavam vivos, ele era o tesouro deles, o orgulho deles. Mas seu pai morreu na Primeira Guerra Shinobi, e sua mãe, abatida pela dor, faleceu no ano seguinte. Quanto aos amigos, ele tinha alguns no início, mas, sob a influência de alguns membros do clã, eles gradualmente se afastaram. E assim, ele se tornou um pária no clã Uchiha. Ao ver Uchiha Ryun ainda capaz de sorrir, Tsunade de repente sentiu que ele era muito mais maduro do que outros de sua idade. Quanto aos motivos, perguntar mais seria desconsiderado. Tsunade balançou a cabeça e sorriu. Bem, Ryun, você deveria descansar cedo. Partimos amanhã, e se você não dormir agora, não vai conseguir acordar na hora certa. Então ela apontou para o quarto de hóspedes, espreguiçou-se preguiçosamente e voltou para seu quarto. Uchiha Ryun riu baixinho e seguiu na direção que Tsunade havia indicado. Já era meia-noite e a vila estava silenciosa. As ruas estavam vazias, exceto pelas patrulhas. Com a guerra iminente, toques de recolher noturnos eram rigorosamente aplicados. Qualquer um que fosse pego do lado de fora corria o risco de ser suspeito de espionagem ou encrenqueiro. Então, Uchiha Ryun não teve escolha a não ser ficar no complexo Senju. Ao entrar no quarto de hóspedes, encontrou-o impecável e imaginou que Lady Mito tivesse preparado. Ele não pôde deixar de se sentir grato por ela. Se bem se lembrava, no ano seguinte, a terra dos redemoinhos seria invadida pelas 4 grandes nações, todas em busca da linhagem Uzumaki. Não importava o que acontecesse, ele precisava encontrar um jeito de impedir que isso acontecesse. Seu olhar era firme como pedra. Então deitou-se na cama, puxou as cobertas e adormeceu. Naquele momento, Uzumaki Mito abriu os olhos, levantou-se e bateu na porta de Tsunade. Toque, toque, toque. Quem é? Tsunade acabará de tirar a roupa, com as pernas claras expostas. Como aquela era sua casa e seu quarto, ela não via motivo para se conter. Senju Navaki foi chamado por Orochimaru para receber alguns conselhos de guerra e treinamento extra, então ele não estava em casa esta noite. Quanto ao Uchiha Ryun, depois da conversa anterior, Tsunade tinha certeza de que ele era uma pessoa decente que não faria algo como espiar, mas mesmo assim perguntou por precaução. Sou eu, ouviu-se a voz de Uzumaki Mito através da porta. Tsunade imediatamente se animou. Ela amava e respeitava a avó. Após a morte do avô, foi Mito quem criou ela e Navaki. Então, Tsunade naturalmente tinha profundo respeito e afeição por ela. Rangido, a porta se abriu. Avó. A voz de Tsunade soou antes de ela aparecer. O rosto de Uzumaki Mito se iluminou com um sorriso. Ela sempre adorou ouvir a voz da neta. Mas quando a porta se abriu e ela viu Tsunade completamente nua, sua expressão se obscureceu.
Ela franziu a testa e disse severamente: quantas vezes eu já te disse? Uma jovem deve dormir de roupa. Você nunca me escuta. Normalmente eu deixaria passar, mas temos um convidado em casa esta noite. E se alguém te visse assim? Repreendeu Uzumaki Mito. Tsunade encolheu o pescoço. Sabia que a avó estava com raiva. Seu cérebro, raramente usado, se esforçou para pensar em uma maneira de apaziguá-la, mas nada lhe veio à mente. Isso fez Mito, que acabará de entrar, rir. Tudo bem, pare de pensar. Sua boca é tão desajeitada quanto a do seu avô. Tsunade só conseguiu coçar a cabeça e sorrir sem jeito. Afinal, sua avó era a chefe da família, e suas palavras estavam inegavelmente corretas. Não havia como discutir. Vovó, sente-se. Tsunade apontou para o tatame, vestiu um hobby de seda e ajoelhou-se do outro lado, aguardando o sermão da avó. Ao se sentar, seu peito balançou levemente, fazendo Uzumaki Mito balançar a cabeça. Mito não fez mais comentários. Ajoelhou-se diante de Tsunade com uma postura impecável, exalando graça e elegância, um forte contraste com Tsunade. O que o macaco discutiu com você na reunião? Uzumaki Mito perguntou primeiro com o olhar fixo em Tsunade. Tsunade olhou para sua avó, sua expressão calma. Avó, o Okage disse que quer que eu, Orochimaru e Jiraiya lideremos cada 1000 tropas até a Terra da Chuva para eliminar as forças inimigas. Se necessário. Tsunade hesitou. Fale, disse Uzumaki Mito categoricamente. Tsunade suspirou. Se necessário, interceptaremos Anzo, o salamandra, para ganhar tempo para as forças principais. Uzumaki Mito estreitou os olhos e ficou em um longo silêncio. Capítulo 5. Traga aquela criança junto. Uzumaki Mito estreitou os olhos, deixando Tsunade nervosa. Tsunade cerrou os punhos inconscientemente. Anz da salamandra é chamado de semideus. Sua força está muito além do que vocês três, jovens, conseguem suportar. Lembrem-se, a reputação de um homem não se constrói à toa, disse Uzumaki Mito calmamente. Tsunade cerrou os dentes. Vovó, está aí a primeira missão que nosso professor nos deu. Eu não quero desistir. Eu sei que Anz da salamandra é um shinobi de nível Kage, mas como podemos saber se não tentarmos? Seus olhos brilhavam de determinação. No entanto, Uzumaki Mito não pareceu satisfeita. Em vez disso, suspirou. Já que você se decidiu, não vou impedi-lo. Apenas volte vivo, disse Uzumaki Mito, fechando os olhos. Eu não quero perder minha neta também. Suas palavras pairaram no ar, fazendo Tsunade congelar. Ela não conseguia deixar de se lembrar da vida da avó. Casada em Konoha, vinda de sua terra natal, longe de seu clã, perdeu o marido na meia-idade e os filhos na velhice. Agora, os únicos parentes consanguíneos que restavam eram Tsunade e seu irmão mais novo. E agora, ambas estavam a caminho do campo de batalha. Para uma mulher idosa, isso era insuportável. Tsunade estava tão focada em provar sua força, em provar que a neta de Senju Hashirama era uma shinobi poderosa, que se esqueceu de que sua avó só desejava a segurança e a felicidade delas. Sim, vovó, voltarei viva, disse Tsunade, com os olhos ligeiramente vermelhos e a voz trêmula. De repente, Uzumaki Mito pareceu se lembrar de algo. A Tsunade, eu me lembro que um líder de equipe pode trazer um subordinado de confiança, certo? Você escolheu alguém? Vovó, ainda não decidi, mas alguém me recomendou um garoto do clã Ataque. Ouvi dizer que a técnica de transformação espiritual dele é bem única, disse Tsunade, enxugando as lágrimas. Técnica de transformação espiritual? Mas, no fim das contas, é só um truquezinho, Uzumaki Mito balançou a cabeça. Acho que o garoto Uchiha é uma escolha melhor. Ryun. Mas ele é só um genin. Tsunade exclamou surpresa. Uzumaki Mito se levantou e caminhou em direção à porta, então se virou ligeiramente para olhar para Tsunade. O Sharingan daquele garoto pode ter apenas um Tomoe, mas a aura dentro dele é mais forte do que a da maioria dos Sharingans de 2 Tomoe. Quase comparável a um de 3 Tomoe. Tsunade ficou atordoada. 3 Tomoe? Isso significava que Ryun tinha a habilidade de combate de um Chunin? Ainda assim, o membro do clã Ataque também era um Chunin e possuía a técnica de transformação espiritual única. Comparado a isso, Ryun ainda estava aquém. Enquanto Tsunade se perplexa, Uzumaki Mito acrescentou. Aquele garoto também sabe liberar magnético. As pupilas de Tsunade se contraíram. Liberação magnética. Uma Kekkei Genkai formada pela combinação de chakra do vento e da terra. Uma habilidade única de seus rivais de longa data, Tsunagakure. Como isso poderia aparecer em um Uchiha? Uchiha Ryun conhece a liberação magnética. Então por que ele não demonstrou antes? Tsunade estava confusa. Por que alguém com tanto talento esconderia isso? É aí que ele é mais esperto que você. Uma árvore que se destaca será derrubada pelo vento. No clã dele, ele é ignorado, até discriminado. Na vila, ele ainda é um Uchiha. Em quem ele pode confiar? Uzumaki Mito sorriu. Até eu só notei algo em comum através das minhas habilidades sensoriais. Então, Tsunade, encontre um jeito de trazer Uchiha Ryun amanhã. Tenho a impressão de que esse garoto não é nada simples, disse Uzumaki Mito, com sinceridade. Então, sem olhar para trás, ela saiu do quarto de Tsunade e voltou para o seu para dormir. Tsunade tirou as roupas e pensou cuidadosamente. A técnica de transformação espiritual era de fato única, mas tinha grandes falhas. O corpo do usuário precisava ser protegido a todo custo. Se fosse apunhalado, a alma não poderia retornar, e a morte era certa. Além disso, a técnica de transformação espiritual era brincadeira de criança para um shinobi de nível Kage. Seu limite inferior era alto, mas seu limite superior era baixo. Por outro lado, a liberação magnética era diferente.
Antes da fundação de Tsunagakure, já havia mestres da liberação magnética. E sem exceção, todos os usuários da liberação magnética alcançaram o nível Kage. O atual terceiro Kazekage, por exemplo, era um usuário da liberação magnética com uma habilidade especial de areia de ferro. Além disso, o Sharingan do clã Uchiha também podia elevar Ryun ao nível de Kage. Portanto, comparando os dois, a posição de subordinado de confiança era mais adequada para Ryun. Com isso em mente, Tsunade tomou sua decisão. Ainda assim, ela pediria a opinião de Ryun no dia seguinte. Afinal, um acordo forçado não funcionaria. Pensando nisso, Tsunade adormeceu. A noite passou rápido. As estrelas mudaram de posição e um novo dia chegou. Por volta das 5 da manhã, Uchiha Ryun acordou. Era o ritmo natural do seu corpo. A primeira coisa que fez ao se levantar foi dobrar seu futon cuidadosamente e colocá-lo de volta no lugar. Então ele foi lavar o rosto. A água limpa fluía da torneira. Uchiha Ryun juntou as mãos, sentindo a sensação fria nas palmas. Ele não conseguiu evitar um tremor. Então jogou a água no rosto. BRR é gelado. Mas depois do primeiro choque, ele se acostumou e até achou refrescante. Depois de lavar o rosto, Uchiha Ryun o enxugou e seguiu para o campo de treinamento do clã Senju. Seu treinamento diário não podia ser ignorado. Ele tirou 8 shurikens de sua bolsa de ferramentas e as lançou com seu bem treinado Shuriken Jutsu no estilo Uchiha. As 8 shurikens colidiram no ar antes de voarem em direção à cabeça do boneco de madeira. Baque, 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 baque. Todas as 8 shurikens se cravaram nos pontos vitais do boneco, as têmporas, o centro da testa, a parte de trás do crânio, mostrando quão precisa e letal era a técnica de Uchiha Ryun. Em seguida, Uchiha Ryun sacou uma espada comum e padrão. Uchiha Ryun desembainhou a lâmina com os olhos brilhando. Confiando na memória muscular, ele girou e desferiu um golpe diagonal, chutando o alvo. Um corte apareceu na artéria carótida do boneco. Então, Uchiha Ryun chutou o corpo do boneco, ricocheteou, girou 360 graus no ar e aterrissou perfeitamente. Como dizer? Bem Uchiha. Dano alto, mas também chamativo e performático. Se esse golpe tivesse atingido uma pessoa, ela provavelmente estaria agarrada à garganta e morreria em segundos. Os lábios de Uchiha Ryun se contraíram. O Kenjutsu estilo Uchiha era poderoso e complexo, mas, como um jovem do século XXI, ele não pôde deixar de sentir que era um pouco exagerado. Mesmo assim, ele deixou o pensamento de lado e praticou suas habilidades com a espada por mais 40 minutos antes de embainhar a lâmina. Controlou sua força cuidadosamente, garantindo que não destruiria o boneco. Afinal, este não era seu campo de treinamento pessoal. Mas como o complexo Senju era pouco povoado, ele desfrutava do raro privilégio de ter o lugar só para si, o que lhe trazia certa alegria. Uzumaki Mito, ainda em seu quarto, ativou suas habilidades sensoriais. Ela havia acordado ao ouvir o treino de Shuriken de Uchiha Ryun, mas queria observar seu treinamento. Então permaneceu em seu quarto e o monitorou com sua percepção sensorial. Ela percebeu que Uchiha Ryun não só tinha fundamentos sólidos, mas também era excepcionalmente diligente e sério, completamente diferente dos rumores sugeridos. Capítulo 6. Torne-se meu ajudante de confiança. Ainda eram 6 da manhã. Uchiha Ryun calculou que Tsunade e Uzumaki Mito já deveriam estar acordados, então se preparou para interromper o treinamento. Sentou-se no chão e começou a circular a técnica de extração de chakra do clã Uchiha. Essa técnica de extração de chakra naturalmente não era segredo para o clã Uchiha. Quase todos a conheciam, mas não podia ser compartilhada com estranhos, pois essa era a regra dos principais clãs. Uchiha Ryun sentou-se de pernas cruzadas, circulando o chakra em seu corpo para se ajustar ao estado mais confortável, então começou a extrair chakra do ambiente. Esta foi a primeira tentativa de autocultivo de Uchiha Ryun desde que transmigrara para cá. Ele descobriu que o chakra era algo semelhante à energia interna descrita em romances de artes marciais. Era gerado a partir do ar e assimilado pelo corpo através da respiração. Ele abriu os olhos. De acordo com as memórias do dono original, a extração de chakra deveria ter sido muito difícil, com apenas uma pequena quantidade extraível por dia. Por que parecia tão fácil para ele agora? Além disso, o chakra que ele extraiu desta vez era mais puro e denso. Após cuidadosa reflexão, ele não conseguiu entender o motivo, então parou de pensar no assunto. Fechou os olhos novamente e continuou respirando para renovar o chakra do corpo. Uzumaki Mito, no entanto, ficou um tanto surpreso. Kurama, Uchiha Ryun está extraindo chakra? Mas essa concentração e qualidade não deveriam ser tão poderosas. Através da percepção de Uzumaki Mito, Kurama observou Uchiha Ryun e franziu a testa. Mito, esse garoto está realmente extraindo chakra, mas esse nível de chakra não deveria ser algo que um genin consiga lidar. Ah? O que você quer dizer, Kurama? Uzumaki Mito ficou intrigado com as palavras de Kurama. Aquele carinha está extraindo chakra natural, ou que vocês, humanos, chamam de chakra senjutsu. Somente bestas com cauda ou aqueles que treinaram nas artes sábias das 3 grandes terras sagradas podem absorver isso. O clã Uchiha tem um contrato com o clã dos gatos ninja, mas nunca ouvi falar de nenhum gato ninja que tenha alcançado o status de sábio. Esse garoto. Kurama ficou perplexo. Um brilho brilhou nos olhos de Uzumaki Mito. Chakra senjutsu. Ela não possuía, mas sabia que seu marido possuía. Até onde ela sabia, além de Jiraiya, ninguém em Konoha extraía chakra senjutsu. Agora que o garoto conseguiu extraí-lo, ele provou que, sem dúvida, se tornaria um ninja forte no futuro.
Ela estava preocupada que após sua morte, alguém pudesse intimidar Tsunade e Navaki. Agora parecia que precisava encontrar uma maneira de cultivar um bom relacionamento entre Tsunade e ele. Uchiha Ryun passou cerca de 1 hora extraindo chakra, substituindo os últimos vestígios de chakra comum em seu corpo por chakra de qualidade superior antes de abrir os olhos. Ele cerrou os punhos e percebeu que sua condição física também havia melhorado significativamente. Os cantos de sua boca se curvaram. Naquela maldita máquina de guerra, ele havia ganhado outra chance de sobreviver. Naquele momento, Uzumaki Mito empurrou a porta sorrindo. Pequeno Ryun, vem aqui. O café da manhã está pronto. Enquanto falava, ela acenou para Uchiha Ryun. Uchiha Ryun se levantou rapidamente, ajeitou suas roupas e se curvou respeitosamente. Lady Mito, isso não é muito trabalhoso? Ele abaixou a cabeça, observando a etiqueta adequada, enquanto o ambu na árvore registrava tudo através dos movimentos dos lábios de Lady Mito. Uzumaki Mito primeiro olhou para o ambu, depois voltou seu olhar para Uchiha Ryun e sorriu. Ela deu um passo à frente, o endireitou e pegou sua mão. A vovó Mito sabia que você e a pequena Tsunade iriam para o campo de batalha hoje, então preparei os ingredientes ontem à noite e fiz o café da manhã para vocês hoje. Vocês precisam comer bem mais tarde. Lady Mito, isso é demais. Ryun tentou recusar apressadamente, mas não importava o quanto ele lutasse, ele não conseguia se libertar das garras de Uzumaki Mito. Pequeno Ryun, não precisa ser tão formal. De agora em diante, você pode me chamar de vovó, assim como Tsunade. As palavras de Uzumaki Mito chocaram não apenas Uchiha Ryun, mas também Tsunade, que acabará de sair em seu traje de batalha. Tsunade, vestida com seu uniforme de combate, olhou surpresa para a avó e depois para Uchiha Ryun. O que estava acontecendo? Como as coisas tinham progredido tão rápido? Lady Tsunade. Uchiha Ryun pareceu ver uma tábua de salvação ao agarrar o braço de Tsunade com um olhar suplicante. Tsunade estava prestes a falar quando viu o olhar frio de Uzumaki Mito. Ela fechou a boca, relutantemente soltou a mão de Ryun e sentou-se para comer. Uchiha Ryun começou a suar frio. Engoliu em seco e, sob a insistência de Uzumaki Mito, sentou-se em frente a Tsunade, ao lado de Uzumaki Mito. Ao ver a atitude cautelosa de Uchiha Ryun, Uzumaki Mito não pôde deixar de rir. Ela era mesmo tão assustadora? O pobre garoto parecia apavorado. Percebendo que não podia recusar, Uchiha Ryun também começou a comer. Naquele momento a notificação do sistema soou. Jin, parabéns anfitrião por completar a conquista café da manhã na casa Senju. Recompensa 1000 pontos. Saldo atual, 1550 pontos. Jin, tarefa do sistema emitida. Devido ao extremo perigo da Segunda Guerra Mundial Shinobi, junte-se à equipe do Sannin. Recompensa, 5000 pontos. Opcional. Enquanto isso, Uzumaki Mito lançou um olhar para Tsunade, sinalizando para que ela falasse rápido. Sob o olhar da avó, Tsunade largou os hashis e disse de repente, Ryun, tenho um favor a lhe pedir. Espero que você concorde. Tsunade olhou para Uchiha Ryun, com uma expressão séria e solene. Ao ouvir suas palavras, Ryun se virou para ela, também largando seus hashis e sentando-se ereto. Por favor, instrua-me, Lady Tsunade. Se estiver ao meu alcance, não recusarei. O olhar de Ryun era sério e solene ao encontrar os olhos de Tsunade. Tsunade sentiu uma onda de alívio com as palavras e a atitude dele. Ela sorriu calorosamente. O Hokage ordenou que eu, Jiraiya e Orochimaru lideremos cada 1000 shinobi até a Terra da Chuva como vanguarda. Cada um de nós pode escolher um ajudante de confiança da vila. Então, os olhos de Uchiha Ryun brilharam e ele se levantou imediatamente. Se precisar de mim, eu, Uchiha Ryun, estou disposto a passar por fogo e água por você, Lady Tsunade, sem hesitar. Tsunade ficou atordoada com suas palavras. Embora a força atual de Uchiha Ryun não fosse excepcional, suas palavras foram incrivelmente tocantes. Atravesse o fogo e a água sem hesitar, que imensa determinação isso transmitia. Até Uzumaki Mito, ao ouvir a declaração de Uchiha Ryun, estreitou os olhos de satisfação. Uma assistente de confiança, este era um bom começo. Tsunade sorriu. Então, para esta missão, contarei com você, Ryun. Sim, senhora Tsunade. O coração de Uchiha Ryun se encheu de alegria. De fato, ele havia encontrado o que procurava sem nem mesmo tentar. Jin, o sistema detecta que o anfitrião concluiu a tarefa. Recompensa, 5000 pontos. Saldo atual, 6550 pontos. Jin, parabéns anfitrião por atingir o marco pequeno sucesso, pontos acumulados acima de 5000. Recompensa, Jutsu de nível B, liberação de magnético, visão verdadeira referência, técnica de trapaça de Gaara durante os exames Chunin. Ele realmente recebeu esta recompensa. O rosto de Uchiha Ryun se iluminou de alegria. Com essa habilidade de detecção, ele poderia evitar muitos perigos. Ele olhou para Uzumaki Mito, que comia tranquilamente e de repente pensou em algo. Mas hesitou, contendo as palavras. Ah, certo. Como devo lembrar a Lady Mito sobre os assuntos do clã Uzumaki? Capítulo 7. Mito-sama sente falta de seu clã? Vendo a expressão de Uchiha Ryun, Uzumaki Mito de repente franziu a testa e depois relaxou novamente. Tsunade, você já comeu o suficiente, certo? Vá se reportar a Sarutobi primeiro. Vou mandar esse carinha te encontrar mais tarde. Tsunade se assustou, percebendo de repente que sua avó queria perguntar algo ao Uchiha Ryun e a estava mandando embora. Ela olhou para o Uchiha Ryun, assentiu e saiu. Certo, vovó, eu vou primeiro.
Depois de terminar o último pedaço de arroz da tigela, ela colocou a tigela delicadamente sobre a mesa e saiu rapidamente. Depois de ver sua neta ir embora, Uzumaki Mito pegou a mão de Uchiha Ryun e sorriu calorosamente. Pequeno Ryun, vamos entrar para conversar. Uchiha Ryun assentiu ao ouvir isso. Ele sabia que Mito-sama devia ter percebido que ele tinha algo a dizer, e foi por isso que ela mandou Tsunade embora. Ao entrar na sala, Uzumaki Mito ativou um jutsu do tipo barreira, selando o espaço. Agora a conversa só podia ser ouvida pelos dois. Fale, pequena Ryun. O que você queria me dizer? Enquanto ela falava, Uzumaki Mito sentou-se lentamente e preparou pessoalmente um bule de chá. O olhar de Uchiha Ryun não hesitou mais. Ele sentiu que, se não falasse agora, se arrependeria pelo resto da vida. Ao lado dele, Uzumaki Mito sentiu a turbulência em seu coração e não pôde deixar de franzir a testa. Por fim, Uchiha Ryun falou, vovó, quero perguntar, quão forte é o clã Uzumaki em combate? Ele olhou diretamente nos olhos de Uzumaki Mito, com uma expressão séria. Uzumaki Mito ficou surpresa e balançou a cabeça. Nosso clã é especializado em técnicas de selamento e cura. Somos um clã pacífico. Só com elas podemos nos proteger. Ela não entendia por que Uchiha Ryun estava perguntando isso. Mas como ele parecia sério, ela decidiu responder honestamente. Vovó, não, Mito-sama, eu quero perguntar, se alguém aproveitar a guerra para atacar a terra dos redemoinhos enquanto a vila de Konoha estiver lutando na terra da chuva, Konoha enviará ajuda para a terra dos redemoinhos? Assim que Uchiha Ryun terminou de falar, ele sentiu uma força poderosa vindo em sua direção. Correntes de selamento adamantinas. E eram as correntes de selamento adamantinas de Uzumaki Mito. Seus olhos agora estavam frios. Pequeno Ryun, quem te mandou dizer essas coisas? Uchiha Ryun foi imediatamente preso por várias correntes grossas. Com exceção da boca, ele foi completamente selado. Dentro de Uzumaki Mito, o 9 caudas tremeu. Droga, eu achava que 4 correntes já eram assustadoras o suficiente. Mas esse garoto realmente deixou Mito furioso. TSK, TSK. Uzumaki Mito disse de repente. Nosso clã Uzumaki da terra dos redemoinhos ama a paz. Nunca invadimos nenhum país. Por que seríamos atacados? Que benefício nos traria atacar a terra dos redemoinhos? Ela estava furiosa agora. Como ex-princesa da terra dos redemoinhos, as palavras de Uchiha Ryun haviam tocado sua raiva mais profunda. Além disso, ela acreditava que atacar a terra dos redemoinhos seria inútil, já que a terra dos redemoinhos e Konoha eram aliadas. Izali, Mito-sama, me escute. O clã Uzumaki é especialista em técnicas de selamento, certo? Quando o Sr. Hashirama distribuiu as bestas com cauda, as técnicas de selamento de outros países eram muito mais rudimentares em comparação com as do clã Uzumaki. Elas frequentemente se descontrolam. Os outros países tolerarão isso para sempre? Perguntou Uchiha Ryun apressadamente. Os olhos de Uzumaki Mito brilharam. Ela estava com raiva, mas não era estúpida. Ao ouvir as palavras de Uchiha Ryun, ela sentiu uma pontada no coração. Sentiu que ele estava prestes a dizer algo chocante, mas não detectou nenhuma malícia nele. Então, Uzumaki Mito retraiu as correntes de selamento adamantinas. Ela olhou para Uchiha Ryun e disse, pequeno Ryun, diga tudo o que quiser. Ela se acalmou agora, pois as palavras de Uchiha Ryun faziam sentido. O clã Uzumaki e Konoha são aliados, e com Mito-sama aqui, Konoha não sofre com os ataques das bestas com cauda. Mas o clã Uzumaki jamais ajudaria as outras 4 grandes nações. Então, se essas nações se aproveitarem da guerra de Konoha com o país da chuva para atacar o país dos redemoinhos e roubar técnicas de selamento, será que o país dos redemoinhos conseguirá detê-las? O olhar de Uchiha Ryun era tão afiado quanto o de uma águia. Uzumaki Mito suspirou. Claro que não. Mas a terra dos redemoinhos e Konoha são aliadas. Konoha ficaria parada assistindo? Lorde III acaba de se tornar Hokage. Sua posição é instável. Como Hokage de Konoha, ele deve priorizar os interesses de Konoha. Para garantir sua posição, ele precisa de uma batalha vitoriosa. Você realmente acha que ele abandonaria a linha de frente para ajudar a terra dos redemoinhos em respeito ao Lorde Hashirama? As palavras de Uchiha Ryun atingiram diretamente o coração de Uzumaki Mito. 9 caudas. Ei, Mito, acho que o garoto tem razão. Nem todo mundo é tão ingênuo quanto aquele cara. A voz da 9 caudas ecoou na mente de Uzumaki Mito. Afinal, Mito nunca a havia maltratado, e eles coexistiam pacificamente, então ela não guardava rancor dela. Ao ouvir as palavras de Uchiha Ryun, senti que havia uma grande chance de ele estar certo. O rosto de Uzumaki Mito empalideceu. Ela havia sido ingênua demais sobre a relação entre Konoha e o país dos redemoinhos e sobre Hiruzen Sarutobi. Se isso realmente acontecesse, o país dos redemoinhos. Técnicas de selamento são um problema menor, Mito-sama. Você acha que eles iriam embora depois de roubar as técnicas? Não. As características físicas do clã Uzumaki. Você entende melhor do que eu, certo? O golpe final costumava ser a verdade. A mente de Uzumaki Mito estava um caos. Ela entrou em pânico e perguntou, pequeno Ryun, então o que devo fazer? Seus olhos estavam cheios de pânico e esperança. Já que Uchiha Ryun havia levantado a questão, ele devia ter uma solução. Uchiha Ryun não estava zangado com as ações anteriores de Uzumaki Mito. Se estivesse no lugar dela e alguém falasse da destruição do seu clã enquanto semeava discórdia entre aliados, ele também não acreditaria. Além disso, ele havia se preparado mentalmente. Estava ali para retribuir um favor, então não se preocupou com isso.
Uchiha Ryun ponderou brevemente e então disse, Mito-sama, suas palavras ainda têm peso na terra dos redemoinhos? Uzumaki Mito assentiu. Embora tivesse se casado com Hashirama Senju e se tornado parte de Konoha, seu talento ainda era o maior do clã Uzumaki. O clã Uzumaki respeitava a força, então eles ainda ouviam suas palavras. Mito-sama sente falta do seu clã? Perguntou Uchiha Ryun. Os olhos de Uzumaki Mito brilharam. Você quer dizer, Mito-sama é o Jinchuriki da vila e não pode sair livremente. Então vamos mandar uma mensagem para o clã Uzumaki. Digamos que Mito-sama não tem muito tempo e quer ver a família. Acho que muitos membros do clã virão visitá-la. Uchiha Ryun sorriu. Então, antes que Uchiha Ryun pudesse terminar, os olhos de Uzumaki Mito brilharam. Então podemos usar técnicas de selamento para prendê-los, ou usar a guerra como desculpa para mantê-los em Konoha. Uchiha Ryun assentiu com um sorriso. Sim, mas fazer isso pode fazer com que o clã Uzumaki entenda mal que Mito-sama quer anexá-los para o benefício de Konoha. Ele apontou o lado negativo. Se o clã Uzumaki se juntasse a Konoha, Hiruzen Sarutobi ficaria emocionado. Mas quanto à terra dos redemoinhos, desculpe, somos aliados, mas não ajudaremos incondicionalmente. Esta foi uma luta política, não uma simples troca de favores. Uzumaki Mito assentiu. Está tudo bem. Contanto que suas vidas sejam poupadas, mesmo que me amaldiçoem, eu posso aceitar. Então ela olhou para Uchiha Ryun. Você é muito esperto, garoto. Obrigada. Mito-sama, você me lisonjeia. Se não fosse pela sua ajuda e palavras gentis, eu não teria chamado a atenção da senhora Tsunade e me tornado seu assistente de confiança. Tenho uma dívida ainda maior com você. Uchiha Ryun apertou as mãos. As correntes de selamento adamantinas não o machucaram. Além disso, as pessoas achavam que ser um ajudante de confiança era perigoso? Ajudantes de confiança ficavam perto do comandante. Quão perigoso isso poderia ser? Ele não acreditava que Tsunade o tivesse recrutado por conta própria. Mito-sama deve ter ajudado. Uzumaki Mito sorriu. Sua sabedoria me lembra dois velhos amigos. Eles eram como você, pensando 3 passos à frente. Uchiha Ryun levantou uma sobrancelha, sem saber a quem ela se referia. Uzumaki Mito continuou, Tobirama Senju e Uchiha Izuna. Uchiha Ryun balançou a cabeça rapidamente. Não, como um novato como eu poderia se comparar a esses 2 heróis do período dos reinos combatentes? Eu conheço bem as pessoas. Uzumaki Mito sorriu. Ela não estava se gabando. Ela havia apostado em Hashirama Senju porque acreditava em seu caráter e talento, e ela estava certa. Uchiha Ryun permaneceu em silêncio. Qualquer coisa que dissesse agora estaria errada, então era melhor ouvir com humildade. Uzumaki Mito riu da expressão dele. Tudo bem, pequena. Farei o que você disse. Agora venha comigo ver Tsunade. Com isso, ela dissipou a barreira, pegou a mão de Uchiha Ryun e saiu do complexo Senju, logo deixando o terreno do clã Senju. Um agente da Anbu viu isso e imediatamente usou a técnica de cintilação corporal. Ele teve que se reportar ao Hokage. Capítulo 8. O endosso de Uzumaki Mito. O Anbu se moveu extremamente rápido, chegando ao prédio do Hokage em menos de 10 segundos. Ele bateu na porta do escritório de Hiruzen Sarutobi. Toque, toque, toque. Entre. Hiruzen Sarutobi tinha acabado de vestir seu uniforme de combate e estava prestes a descer para anunciar a expedição quando alguém bateu de repente. Relatório, Hokage-sama. A senhora Mito está caminhando em direção ao exército, segurando a mão de Uchiha Ryun. A voz da Anbu soou alta, fazendo Hiruzen Sarutobi congelar por um momento. O quê? O que você disse? Lady Mito é. Então o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, olhou na direção do território do clã Senju, em direção ao exército reunido abaixo do edifício Hokage. De fato, ele viu 2 figuras caminhando de mãos dadas em direção ao exército. Ele imediatamente ordenou a Anbu que avisasse Dan Shimura e os anciãos para virem rapidamente. Uzumaki Mito era a esposa do primeiro Hokage, uma figura lendária. Embora já estivesse aposentada, não era alguém que pudessem ignorar. Na verdade, poderia haver situações no futuro em que precisariam do apoio de Uzumaki Mito. Hiruzen Sarutobi sabia muito bem disso. Ele abriu a porta rapidamente e desceu as escadas correndo. Os 3.000 shinobi da vanguarda arregalaram os olhos ao ver Hiruzen Sarutobi descer correndo as escadas. Os líderes dos clãs Uchiha e Iga franziram a testa. Embora Hiruzen Sarutobi tivesse assumido o cargo recentemente, ele lidou com os assuntos meticulosamente, não deixando espaço para críticas. Então, por que ele estava com tanta pressa agora? Seguindo o olhar de Hiruzen Sarutobi, eles viram uma mulher segurando a mão de um menino enquanto caminhavam lentamente. Ao reconhecerem a mulher, todo o exército de vanguarda imediatamente se ajoelhou em saudação. Esta era a esposa do primeiro Hokage, o deus shinobi, Hashirama Senju, Uzumaki Mito, uma figura lendária e a mulher mais respeitada da vila de Konoha. Saudações, senhora Mito. Enquanto os outros se ajoelhavam, Hiruzen Sarutobi curvou-se em respeito. Como Hokage, uma reverência era a mais alta forma de cortesia que ele podia demonstrar. Uzumaki Mito caminhou à frente com um sorriso gentil. Ela olhou primeiro para Hiruzen Sarutobi, depois para os anciãos e o exército. Contato perfeito, disse, senhor terceiro Hokage, não fique nervoso. Estou aqui apenas para enviar um júnior para o exército. Este garoto é o Uchiha Ryun, subordinado de confiança de Tsunade. Hiruzen Sarutobi olhou para o Uchiha Ryun, com a mente a mil. Senju e Uchiha? O que estava acontecendo? Seus olhos se voltaram para todos os lados. Então ele testou as águas. Não precisa de formalidades, senhora Mito.
Pode me chamar de macaco. Por favor, dê a ordem de enviar o exército para marcar o início da missão. Hiruzen Sarutobi curvou-se enquanto falava. Esta foi uma batalha de autoridade. Hiruzen Sarutobi era agora o Hokage, enquanto Uzumaki Mito era a esposa do primeiro Hokage. Se Uzumaki Mito desse a ordem, isso minaria a autoridade do Hokage. Uzumaki Mito lançou um olhar profundo para Hiruzen Sarutobi. Este macaco não era mais o mesmo de antes. Seu coração agora estava cheio de planos e cálculos, embora aos olhos de Uzumaki Mito, eles ainda fossem imaturos. No entanto, ela não tinha intenção de discutir com ele. Sorriu e disse, então toma a liberdade de chamá-lo de macaco. Macaco, você é o Hokage agora. A declaração de guerra deve partir de você. Não tenho o direito de interferir. Mas está a primeira guerra de Ryun, então por favor, treine-o bem. Um brilho estranho brilhou nos olhos de Hiruzen Sarutobi, mas ele reagiu rapidamente. Olhou para o Uchiha Ryun e assentiu. Não se preocupe, senhora Mito. Esta criança é claramente talentosa. Eu vou. Com isso, Hiruzen Sarutobi deu um passo à frente e deu um tapinha no ombro de Uchiha Ryun, demonstrando sua aprovação. Então gritou, Tsunade. Aqui. Tsunade correu rapidamente para o lado de Hiruzen Sarutobi. Ryun é seu subordinado. Leve-o de volta para a equipe. Depois de falar, Hiruzen Sarutobi saudou Uzumaki Mito e se posicionou à frente do exército. Todos, vocês são os heróis de Konoha. Esta guerra é inevitável. Anzo da Salamandra nos desafiou. Podemos permanecer indiferentes? A voz de Hiruzen Sarutobi estava repleta de uma raiva justificada. O exército de vanguarda, composto por 3.000 homens, foi imediatamente acionado. Eles rugiram em resposta não. Então devemos atacar nossos inimigos com força, fazer com que eles nos temam para que nossos entes queridos possam viver em paz. Hiruzen Sarutobi rugiu novamente. Uchiha Ryun teve que admitir que Hiruzen Sarutobi era talentoso. Essas palavras tocaram o coração dele, e foi por isso que ele mais tarde seria chamado de professor. Sim, o exército rugiu mais uma vez. Todas as tropas, sigam minhas ordens. Partam. Destino, a terra da chuva. Hiruzen Sarutobi acenou com a mão e o shinobi respondeu. Partiam. Destino, a terra da chuva. Hiruzen Sarutobi observou o shinobi deixarem a vila, perdido em pensamentos. Como líder da vila, os anciãos o aconselharam a não ir para a linha de frente. Mas esta guerra determinaria se sua posição como Hokage seria segura, então ele não teve escolha a não ser ir. Após discussão, chegaram a um acordo. Hiruzen Sarutobi seguiria o exército principal até a Terra da Chuva. Ele só agiria se Anzo da Salamandra aparecesse. No final, Hiruzen Sarutobi não teve escolha a não ser concordar. Ele sabia que seus irmãos estavam cuidando dele e não podia decepcioná-los. Ah, sim, Lady Mito ainda estava aqui. Ela ainda não tinha ido embora. Hiruzen Sarutobi se virou e se ajoelhou diante de Uzumaki Mito. Lady Mito, o exército estava observando mais cedo. Por favor, perdoe minha grosseria. Está tudo bem, macaco. Você estava agindo em nome da vila. Você não fez nada de errado. Uzumaki Mito sorriu. Obrigado pela compreensão, senhora Mito. Hiruzen Sarutobi abaixou a cabeça. Sua voz não demonstrava emoção, mas Uzumaki Mito podia sentir seu triunfo interior. Uzumaki Mito olhou para ele e o ajudou a se levantar. Macaco, tenho um favor a lhe pedir. Hiruzen Sarutobi respondeu imediatamente. Senhora Mito, tudo que a senhora ordenar eu obedecerei. Ele se curvou novamente. Não havia outra escolha. Ela era a esposa do primeiro Hokage, uma figura lendária, e alguém de cujo apoio ele precisava na vila. Uzumaki Mito ficou satisfeito com a atitude dele. Macaco, sinto falta da minha família. Gostaria que você enviasse um emissário para trazê-los a Konoha para uma visita. Hiruzen Sarutobi franziu a testa ligeiramente, mas ainda assim concordou. Claro. Senhora Mito, como Jinchuriki da Nove Caudas, você protege a paz de Konoha. Agora que deseja ver sua família, como eu poderia recusar? Nesse caso, enviarei Ataki Sakumo e Akimichi Torifu para liderar uma equipe de 500 shinobi para escoltá-los. O que você acha? Hiruzen Sarutobi estava negociando. Isso basta. Macaco, obrigado. Eu sabia que você, como Hokage, lidaria com isso perfeitamente. Venha visitar o clã Senju com frequência no futuro. Faça companhia a uma senhora idosa como eu. Uzumaki Mito deu um leve sorriso. Os olhos de Hiruzen Sarutobi brilharam. Era Lady Mito demonstrando sua boa vontade. A implicação era clara. De agora em diante, ela o apoiaria integralmente como Hokage. Esta foi uma excelente notícia para ele. Com tal figura o apoiando, sua posição como Hokage estava praticamente garantida. Ele respondeu rapidamente. Obrigado, Lady Mito. Uzumaki Mito balançou a cabeça. Macaco, eu é que deveria agradecer. Vou me retirar agora. Ainda há assuntos para resolver em casa. Lady Mito, tome cuidado. Cuidado com onde pisa. Naquele momento, Hiruzen Sarutobi demonstrava extremo respeito por Uzumaki Mito. Não havia outra escolha, seu status exigia isso, e ela estava disposta a apoiá-lo. O que mais ele poderia fazer? Tratá-la como realeza. Capítulo 9. Este Uchiha é muito parecido com um Senju. À medida que o grupo marchava, a maioria da unidade de 1.000 homens liderada por Tsunade era composta por membros do clã Senju. No entanto, o Uchiha Ryun, um Uchiha, seguia Tsunade de perto, o que deixou os membros do clã Senju um tanto descontentes. Ao chegar à fronteira, Lady Tsunade, deixe a exploração comigo. Um jovem do clã Senju deu um passo à frente, curvando-se para Tsunade. Tsunade olhou para ele. Seu nome era Rishi,
originalmente Senju Hishi, um habilidoso batedor e um talentoso jonin. Suas palavras fizeram Tsunade considerar a oferta. Uchiha Ryun originalmente pretendia ficar em silêncio, mas quando percebeu que Hishi o olhava com desdém, sentiu-se obrigado a falar. Lady Tsunade, posso realizar um reconhecimento sem ferimentos, sem perder um único soldado, disse Uchiha Ryun calmamente. Ele sentiu que precisava mostrar suas habilidades. Caso contrário, os membros do clã Senju poderiam fofocar sobre ele. Ele não se importava consigo mesmo, mas não podia deixar a reputação de Tsunade sofrer. Tsunade se virou para olhar para Uchiha Ryun, curiosa. Como ele podia afirmar tal coisa? Nem mesmo batedores veteranos poderiam garantir um reconhecimento sem ferimentos. Antes que ela pudesse responder, Hishi bufou friamente. Pirralho Uchiha, não é que eu não confie em você, mas você já esteve num campo de batalha? Sabe o que significa reconhecimento? Um batedor descuidado é capturado e, uma vez capturado, sofre um destino pior que a morte. Afirmar que você pode fazer reconhecimento sem se machucar é pura bobagem, disse Hishi friamente. Esse garoto Uchiha era claramente um fanfarrão. Ele não tinha ideia do que Uzumaki Mito via nele. Uchiha Ryun balançou a cabeça. Então cobriu o olho esquerdo com a mão enquanto abria a palma da mão direita, onde a areia se acumulava e formava um globo ocular. Liberação magnética. Olho da visão verdadeira, anunciou Uchiha Ryun. O globo ocular flutuou de sua palma e circulou ao redor de Hishi. Hishi ficou perplexo. Que tipo de jutsu era esse? Espere liberação magnética. Todos os membros do clã Senju encararam Uchiha Ryun. Uma Kekkei Genkai. Assim como a liberação de madeira do Lorde Ashirama, esta era outra Kekkei Genkai. As expressões dele suavizaram imediatamente. Independentemente de quão forte a liberação magnética de Uchiha Ryun estivesse no momento, ter um subordinado com dupla Kekkei Genkai como ele seria um grande trunfo para Tsunade. Ryun, por favor, explique a função deste olho da visão verdadeira, disse Tsunade. Ela já sabia sobre a dupla Kekkei Genkai de Uchiha Ryun, então não ficou muito surpresa. Agora, ela queria entender os detalhes deste jutsu de liberação magnética. Uchiha Ryun não a deixou esperando. Ele sorriu e disse, este jutsu se chama olho da visão verdadeira ou olho explorador. Então, ele abriu a mão esquerda, revelando que o globo ocular em sua órbita esquerda havia desaparecido. Os espectadores ficaram boquiabertos. O olho da visão verdadeira compartilha o que vê com o meu olho esquerdo. Mesmo que o inimigo detecte e destrua o olho, ele não me causará muito dano. Só não poderei usá-lo novamente por um tempo, explicou Uchiha Ryun. Alcance? Tsunade perguntou, beliscando o queixo pensativa. Uchiha Ryun se virou para ela e respondeu seriamente, 10 quilômetros de raio. O queixo de Tsunade caiu. Até os olhos de Ryuichi se arregalaram. 10 quilômetros podem não parecer muito, mas para Shinobi, a detecção em tempo real àquela distância tornaria um exército quase invencível. Hishi respirou fundo e curvou-se profundamente para Uchiha Ryun. Minhas desculpas, Lorde Ryun. Eu fui ignorante. Por favor, me perdoe. De fato, o clã Senju tinha seu orgulho, mas era rápido em admitir erros e corrigi-los. Os Uchiha, por outro lado, provavelmente eliminariam qualquer um que os desagradasse. Uchiha Ryun rapidamente ajudou Hishi a se levantar. Irmão Hishi, você só estava zelando pela segurança da nossa unidade. Além disso, ignorância não é crime. Mais tarde, no campo de batalha, eu posso até precisar da sua proteção. Uchiha Ryun não tinha nada da arrogância dos Uchiha. Em vez disso, sua personalidade era mais parecida com a de um Senju. Após esse incidente, as tropas Senju se aproximaram desse garoto Uchiha. Lady Tsunade, mais tarde, alguém poderia me carregar? É difícil me mover enquanto uso essa técnica, disse Uchiha Ryun timidamente. Hishi riu com vontade. Senhorita Tsunade, deixe isso comigo. Afinal, o irmão Ryun está fazendo isso pela segurança de toda a nossa unidade. Com isso, ele ergueu Uchiha Ryun nas costas e avançou com passos firmes. Ao ver isso, Tsunade sorriu levemente. Ryun realmente era uma pessoa capaz. Ótimo, Hishi, vou deixá-lo com você. Ryun, reporte-se imediatamente se detectar alguma coisa, ordenou Tsunade. Entendido. X2, Uchiha Ryun e Hishi responderam em uníssono. Eles então cruzaram a fronteira para o campo de batalha. A terra da chuva era perpetuamente encharcada por chuvas torrenciais, ao contrário da quente e ensolarada terra do fogo. Após cerca de 1 hora de marcha, Uchiha Ryun gritou de repente, parem. Imediatamente todos os shinobi pararam, sacando kunai e shuriken prontos para o combate. Tsunade continuou focada à frente. Ryun, qual é a situação? Uchiha Ryun disse friamente, 10 quilômetros à frente, há 200 ninjas de elite da chuva, incluindo 20 jonin, 50 chunin e mais de 100 genin, avançando em nossa direção. Hishi zombou. Só uma pequena unidade. O que há para temer? Tsunade assentiu em concordância, mas Uchiha Ryun interrompeu. Lady Tsunade, recomendo que façamos um desvio pela esquerda para evitá-los. Eles estão carregando cilindros de gás venenoso, provavelmente a toxina pessoal de Anzo, e todos estão usando máscaras de gás. A expressão de Tsunade se obscureceu. Todos para a esquerda. Recuem rápido, minimizem o barulho e apaguem todos os rastros. Em apenas 10 minutos, o grupo de Tsunade subiu uma colina à esquerda, observando o caminho de onde vieram. Os ninjas da chuva chegaram ao local anterior, confusos. Não tinham sido avisados de que havia uma unidade inimiga ali? Por que não havia ninguém?
Ao ver os cilindros de gás venenoso nas mãos deles, Tsunade suspirou aliviada. Ela podia ser imune, mas seus subordinados não. Ryun, por que não fomos pela direita? O terreno lá era mais aberto. Agora que estamos nesta colina, como descemos? Tsunade franziu a testa. Uchiha Ryun sorriu. Porque tem um pardal amarelo e gordo esperando à direita. Assim que ele falou, outro grupo de shinobi apareceu onde eles estavam antes. Liberação da Terra, Jutsu do Caçador de Cabeças. Liberação da Terra, Pântano do Submundo. Liberação da Terra, Queda da Tumba da Terra. Um esquadrão de ninjas de Iva emboscou os ninjas da chuva, liberando uma saraivada de técnicas de liberação de terra que exterminou metade deles instantaneamente. Digam o que quiserem sobre Noki, mas ele treinou bem seus soldados. Capítulo 10. Arrancando as ervas daninhas. Assim que os ninjas de Iva liberaram suas técnicas de liberação de terra, as tropas de ninjas da chuva foram massacradas como melões e vegetais. O Jin Ninja da chuva cerrou os dentes antes de dar a ordem: quebrem os jarros. Instantaneamente, um gás venenoso roxo envolveu o campo de batalha. Em instantes, os ninjas de Iva ficaram inconscientes. Eles não esperavam que os ninjas da chuva tivessem tal truque na manga. Alguns dos Jin mais fortes ainda não haviam desmaiado, mas seus membros já estavam enfraquecendo. Nesse momento, os ninjas da chuva sobreviventes lançaram um contra-ataque. Seus olhos estavam vermelhos enquanto massacravam o shinobi das grandes nações. Seus olhares estavam cheios de ódio. Essas grandes nações sempre escolheram seu pequeno país como campo de batalha. Seus entes queridos e amigos morreram diante de seus olhos, tudo por causa dessas grandes nações. Observando essa cena, as tropas Senju se sentiram um tanto aliviadas. Se tivessem lutado de frente antes, não achavam que teriam se saído melhor do que as forças ninjas de Iva. Logo, o gás venenoso se dissipou. A unidade de 100 ninjas de Iva havia sido completamente aniquilada. Quanto aos ninjas da chuva, restavam apenas cerca de 20 ofegantes com as mãos trêmulas enquanto seguravam as espadas, um sinal de exaustão. Rishi disse: Lady Tsunade, agora é a melhor hora para eliminar os ninjas da chuva. Tsunade assentiu e se preparou para atacar. Uchiha Ryun também assentiu em concordância, já que não havia outras presenças por perto. Assim, as exaustas tropas dos ninjas da chuva enfrentaram as descansadas tropas do Senju. O resultado era óbvio. Um dos ninjas da chuva ajoelhou-se no chão, curvando-se diante de Tsunade. Por favor, Shinobi-sama da Terra do Fogo, poupe-nos. Não tivemos escolha. Tsunade ficou comovida. Quando estava prestes a dizer algo, os olhos do ninja da chuva brilharam de ódio enquanto ele sacava a espada e a apunhalava. Liberação magnética, caixão de areia. Uchiha Ryun formou um selo de mão com a mão direita enquanto mirava à esquerda no ninja da chuva. Uma onda de areia se formou e o conteve com força. Sua espada foi esmagada e caiu no chão, seu corpo inteiro envolto em areia e incapaz de se mover. Seus olhos fitaram Tsunade com fúria. O olhar de desespero e súplica anterior havia desaparecido, substituído por xingamentos. Vocês, shinobi das grandes nações, suas mãos estão encharcadas de sangue. Vocês vão pagar por isso. Ha 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 ha. Ao terminar de falar, a expressão de Uchiha Ryun tornou-se fria. Ele cerrou a mão esquerda, e um som repugnante de algo sendo esmagado se seguiu. O ninja da chuva foi esmagado dentro da esfera de areia, cuja base ficou vermelha enquanto o sangue escorria. Com um movimento de mão, Uchiha Ryun lançou a bola de areia para longe. Ele não queria que Tsunade fosse afetada por aquela visão macabra. Os outros membros do clã Senju aprovaram plenamente as ações de Uchiha Ryun. Controlar o ninja da chuva instantaneamente e matá-lo sem hesitação. Era assim que um shinobi deveria agir. Lady Tsunade, você está bem? Rishi perguntou, notando a expressão atordoada de Tsunade. Tsunade se recuperou e suspirou. Aos olhos dessas pequenas nações, estamos realmente encharcados de sangue? Ninguém respondeu. Mas Uchiha Ryun se manifestou. A culpa não é nossa, mas deste mundo ninja sem lei. Sim, nossas mãos estão manchadas de sangue, mas fazemos isso para proteger nossa terra natal de invasões. Tsunade assentiu, embora só tivesse entendido parcialmente. Era a primeira vez que tirava a vida de um shinobi inimigo e ouvia suas acusações. Ela não conseguia deixar de se sentir perdida. Arranquem as ervas daninhas completamente, principalmente no campo de batalha. Lady Tsunade, olhem só, nenhum dos nossos soldados morreu, e nós completamos uma missão. Vocês não deveriam estar felizes com isso? Uchiha Ryun apontou para os shinobi presentes. Os outros concordaram com a cabeça. Alguns dos shinobi mais velhos de Senju estudaram Uchiha Ryun, achando o jovem bastante interessante. Apesar de ter a mesma idade de Tsunade, ele parecia muito mais experiente. Com o incentivo de Uchiha Ryun, Tsunade recuperou seu ânimo. Isso mesmo. Mesmo com as mãos manchadas de sangue, ela estava protegendo sua família. Contanto que ela se apegasse a essa crença, era o suficiente. Tsunade respirou fundo. Desculpem, pessoal. Eu fui muito imatura. Seu pedido de desculpas provocou garantias imediatas dos membros do clã Senju. Lady Tsunade, não é sua culpa. Sim, a primeira vez que estive no campo de batalha, até molhei as calças. Isso mesmo, princesa. Não se culpe. Nós cresceremos junto com você. Observando a cena, Uchiha Ryun sentiu uma pontada de inveja. TCH. Veja como o clã Senju é unido. Tsunade se virou para Uchiha Ryun e se aproximou dele. Ryun, pelo seu desempenho, percebi que você tem um talento militar excepcional. De agora em diante, por que não atua como estrategista do nosso esquadrão? Até eu seguirei seus comandos durante as missões. O que me diz?
Uchiha Ryun ponderou. Eu posso fazer isso, mas espero que todos aqui mantenham segredo quando retornarmos a Konoha. Para o mundo exterior, é preciso dizer que todas as conquistas foram feitas sob o comando de Lady Tsunade. Ele examinou o grupo. Os membros mais velhos entenderam imediatamente. Aquilo era para aumentar o prestígio da princesa Senju. Seus olhares para Uchiha Ryun tornaram-se ainda mais gentis. Uchiha Ryun, isso não é apropriado. Tsunade corou. Isso não seria apenas roubar o crédito de seu subordinado? As expressões do shinobi de Senju mudaram. É claro que eles queriam que Tsunade ganhasse mérito, mas isso parecia injusto com Uchiha Ryun. Uchiha Ryun sabia que, como Uchiha, receber tal crédito o tornaria um alvo. Danzo o marcaria como uma pedra no sapato. Mas se Tsunade assumisse o crédito, isso serviria como alavanca política para ela no futuro. Mas ele não conseguia explicar isso diretamente. Não tinha certeza se algum dos Senju ali era leal ao Hokage, e revelar sua inteligência só o exporia. Ao dar o crédito a Tsunade, os shinobi de Senju coletivamente manteriam isso em segredo, garantindo que não houvesse vazamentos. Minha decisão é final. Se Lady Tsunade deseja que eu participe do comando, você deve concordar com esta condição. Uchiha Ryun ajoelhou-se sinceramente. Tsunade ficou confusa, sem saber como responder. Então, um Senju de meia-idade se adiantou. Senhorita Tsunade, já que Ryun está sendo tão sincero, recusar seria demais. Por que não aceitar por enquanto? Seu olhar era calmo enquanto ele olhava para Uchiha Ryun, transmitindo boa vontade. Uchiha Ryun sorriu levemente. Parecia que o clã Senju também tinha sua parcela de pessoas inteligentes. Sob a insistência conjunta dos membros do clã Senju e do próprio Uchiha Ryun, Tsunade finalmente cedeu. Por enquanto, o esquadrão permaneceu nominalmente sob a liderança de Tsunade. Mas o verdadeiro comandante havia se tornado Uchiha Ryun. Ele continuou montado nas costas de Hishi, usando sua visão verdadeira para explorar a área a 16 quilômetros de distância enquanto o grupo avançava firmemente. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.